noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo em mais uma live de quinta-feira. Todas as quintas, às 19h30, temos lives ao vivo aqui no nosso canal. E hoje é com muita alegria que a gente recebe no nosso canal o Marcelo Orsini, de Belo Horizonte. Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Espiritismo. Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva, que nós possamos ter momentos bastante agradáveis aqui no nosso convívio. Assim seja. Vamos recebendo aqui o nosso querido Humberto, parceiro do canal. Boa noite, Humberto. Boa noite, Lívia. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Isso, gente. Hoje o Marcelo vai falar para a gente, o tema hoje dele é a oração no Getsemane. E para quem não conhece o Marcelo, gente, o Marcelo é de BH, ele é vinculado à Fraternidade Espírita Irmão Glacos, ele é autor de 5 livros espíritas e ele coordena a Web Rádio Espiritismo BH. E o Marcelo também tem um canal que é Marcelo Orsini Espiritismo BH. Marcelo, eu e Humberto estaremos nos bastidores e ao final a gente retorna para um bate-papo. Que esteja com você as melhores vibrações neste momento. Ok, muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, do plano material e do plano espiritual. Hoje nós vamos abordar um tema que consideramos ser muito interessante, é um tema marcante na história do cristianismo, no qual Jesus se aproveitou para legar para nós diversos ensinos importantes que nós vamos percorrer aqui pelos versículos do Evangelho, para que a gente possa ter uma visão geral dessa situação que Jesus, de certa forma, provocou para deixar esse legado para a humanidade. Então, o tema, a oração no Getsemane, conhecido como oração do jardim, oração do horto. Para iniciarmos, nós vamos fazer uma introdução com uma leitura de um texto que está no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como espírito Irmão X. Ele inicia seu relato abordando a questão do cenário, o que estava acontecendo na última ceia, a Santa Ceia, a derradeira refeição que Jesus fez com os seus mais próximos, com os seus discípulos, que foi uma oportunidade que o mestre criou para ter esse último convívio com esses seus amigos mais próximos, não é? Então o irmão X diz o seguinte: depois do ato de humildade extrema ao lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Uma prece maravilhosa que o Humberto de Campos registrou, né? Jesus se despedindo dos amigos e aurindo, através dessa oração, forças para os próximos passos que ele haveria de dar. Então Jesus, como nós percebemos pelo texto do autor espiritual, ele pressentia que chegara o momento de dar início aos passos necessários para cumprimento da sua missão, com as terríveis provações a que ele seria submetido. Então, segundo Humberto de Campos, Jesus prosseguiu e, com uma longa e linda oração, né, além desse trecho que nós acabamos de ler, houve um religioso silêncio por parte dos discípulos e ele aí se retira
do ambiente em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava meditar. Então Jesus já tinha praticado esse ato de isolar-se para meditar, para orar, não é? E isso foi um dos grandes ensinos que ele deixou para nós, através dos seus discípulos, dos seus companheiros. Os demais companheiros, afora estes que citamos, se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. São palavras de Humberto de Campos. Daí a instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam o monte, povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Muito bem. O trecho dos evangelhos que nós vamos abordar nesta apresentação, como dissemos, né, da oração do horto, oração do jardim ou Getsemane, nós encontramos esta passagem com maiores ou menores detalhes em todos os evangelhos. Mas, para fins de nossa leitura, nós vamos acompanhar a descrição que está em Mateus, no capítulo 26. E nós temos o hábito de ler os versículos, porque achamos que é significativo nós registrarmos o que está no evangelho e depois a gente vai aos poucos comentando os pontos principais. Então, Mateus 26, a partir do versículo 36 até o versículo 46. Vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a inquietar-se. Então lhes disse: triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordados comigo. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: meu Pai, se isto não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormis agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos profanos. Levantai-vos, partamos, eis que chegou o que me entrega. Então nós vamos ficar aí, né? Entre a saída da reunião, da última ceia, a última refeição, e até o momento pouco antes da chegada daqueles que iriam prendê-lo. É exatamente esse trecho, esse intervalo, essa passagem que nós devemos comentar hoje. Então aqui inicia-se, portanto, o primeiro ato do drama da crucificação. Começa aí, no qual Jesus terá de enfrentar solitário as duras provas para o cumprimento da sua missão. Ou seja, era uma missão. Tudo que Jesus passou foi, de certa forma, programado no campo espiritual. Ele tinha que passar por isso, não é? Senão ele não deixaria essa mensagem de amor e de sacrifício pessoal para a humanidade. Entre os evangelistas,
Somente João identifica que o local onde Jesus entrara com seus discípulos tratava-se de um jardim. Isso está em João no capítulo 18, versículo 1. É provável que fosse uma propriedade particular, um sítio isolado, para o qual Jesus tinha livre acesso. Mateus e Marcos identificam o nome do local, Getsemane, que significa lagar do azeite. Lagar, aquela pedra grande, né? Usada para moer, amassar as olivas. Então era um bosque localizado ao pé do Monte das Oliveiras. Então Jesus, desejoso de recolher-se em prece, ele orienta que seus acompanhantes se assentem e que o aguardem. E ao retornar, ele percebe os discípulos dormindo. Por mais 2 vezes, afasta-se, retorna e encontra a mesma situação. Então Jesus vai orar por 3 vezes e em todas elas, ao retornar, lá estavam os discípulos dormindo. Acompanhemos agora, então, os pormenores da narrativa e os seus simbolismos nessa maravilhosa passagem recheada de ensinos do Mestre. Geralmente, quando estamos lendo ou estudando o Evangelho, precisamos estar atentos a certos simbolismos, alegorias, ilustrações que as palavras nos trazem, né? Estar dormindo, subir ao monte, descer do monte, estar acordado, tudo isso tem um outro sentido, né? O cego, a cegueira. Então nós vamos tentar explorar aquilo que nos cabe aqui da passagem de hoje. Ele começa dizendo, no versículo 36, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Vejamos, Jesus desejava buscar na oração, na conversa íntima com o Pai, porque, como dissemos já, foi um dos legados de Jesus, nos ensinar que a oração deve ser feita de nós para com nós mesmos, buscando no secreto o Pai, não é? Recordemos que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele nos deu o seguinte ensinamento: tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que está no secreto. E teu Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então, esse movimento de entrar no quarto, o quarto é o local da nossa intimidade. Fechar a porta. Que porta que é essa? A porta do mundo externo. Não deixar nada que é externo, que é do mundo exterior, nos perturbar durante o momento da oração. E também pede que a gente tranque a porta, ou seja, que a gente se isole até de nós mesmos, naqueles pensamentos, naquelas distrações que possam fazer com que a gente desvirtue desse sentido da oração, que é o contato íntimo nosso com Deus que está em nós mesmos, não é? O reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que caminhar para o Pai no movimento para dentro e não para fora. Então, nesse sentido, como dissemos, Jesus necessitava de fazer esse momento para ele que seria de muito sacrifício, porque apesar de que era um espírito Cristo, o que quer dizer Cristo? Cristo é um ungido, é a tradução. É aquele espírito puro, o espírito que já está permeado de divindade. Esse espírito, ele manifestou-se através do homem Jesus. Então Jesus é um Cristo encarnado. Mas nós podemos, às vezes, mencionar Jesus e mencionar o Cristo em situações distintas para mostrar a ação de um e a ação de outro, apesar de que é o mesmo. Então, dessa forma, Jesus, homem, precisava buscar forças através da oração para que o Espírito Cristo, seu Espírito puro, evoluído, manifestasse na sua plenitude naquele momento de sacrifício que ele teria que lidar com etapas dificílimas a enfrentar, não é? Então, por isso, ele busca um ambiente
propício à prece, um ambiente isolado, onde ele pudesse realmente se manter a sós. Então, nesse sentido, ele leva os discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago, mas ele pede que eles se mantenham afastados, né? Para que ele buscasse, através desse isolamento, essas forças de que ele necessitava para superar os momentos que adviriam. Muito bem, então no versículo 37 está registrado: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a inquietar-se. Olha só, esses 3 discípulos em particular, Pedro, Tiago e João, eles acompanharam Jesus em importantes episódios nas narrativas evangélicas. Por exemplo, estiveram presentes com o mestre na cura da filha de Jairo. Inclusive está registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então está muito claro, né? Esses 3 apóstolos, esses 3 emissários, discípulos de Jesus, eram, de certa forma, especiais para o seu projeto, para a absorção do conhecimento, para o aprendizado, né? Seriam pessoas-chave no prosseguimento da divulgação da Boa Nova, não é? Então haviam também esses 3 presenciado a transfiguração no Tabor, no qual a personagem Jesus homem, revelara a sua condição de Cristo, deixando notar seu perispírito completamente luminescente. Quem foram as testemunhas? Esses 3. Não sabemos dizer se foram fatos percebidos no mundo material ou se foi percepção mediúnica desses 3 discípulos, né? Desses 3 apóstolos. Então agora, estes mesmos 3 estão sendo escolhidos por Jesus para testemunhar mais um passo na missão do Mestre, a sua agonia, a sua luta como personagem transitória na Terra, de acordo com a programação das provas que fora previamente estabelecida. Então eram circunstâncias às quais o homem Jesus precisava vencer para demonstrar que ele era realmente o Cristo de Deus. Aí vamos para o versículo 38. Triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordados comigo. Muito bem, então Jesus previne os seus amigos que a sua alma está triste. Uma ânsia natural do homem Jesus, não é? Que apesar dele não ter esmorecimentos, ele sabia que estava para enfrentar uma situação de muita violência, de muita dificuldade. Ele precisava deixar, então, que o Cristo dominasse a sua personagem, né? O espírito evoluído que era ele próprio teria que ditar as ações, ou seja, o aspecto absolutamente divino de Jesus teria que ser aquele a expandir-se, né? E manifestar o Cristo, o ungido, o purificado pelo homem, Jesus, por seu intermédio. Então ele se encontrava no Getsemane, o lagar do azeite, que representaria o seu corpo sendo esmagado pela brutalidade humana, tal como as olivas são pelo lagar. E ele dá, então, essa orientação: ficai aqui e ficai acordados comigo. Ou seja, ele pede que eles se mantenham atentos, despertos, vigilantes. Por quê? Eles precisariam aproveitar o momento do testemunho. Eles teriam que acompanhar os acontecimentos com Jesus, porque Jesus desejava deixar mais um ensino. Muito bem, ele sempre estava aproveitando as oportunidades, né, de ensinar. Aí nós chegamos no versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, nós notamos
claramente aí uma dualidade de vontades. Parece que tem alguém falando, não, não quero, afasta de mim. E o outro fala, não, pode deixar, eu vou enfrentar. Então, mais uma vez, nós vemos aí justamente essa dualidade, Jesus e o Cristo. O homem Jesus, o personagem Jesus, ele tem uma hesitação, afasta o cálice, porque estava sendo difícil, ele sabia que ele ia sofrer muitas dores, muita violência, muitas atrocidades. Então é como se ele estivesse pedindo, não me submeta a provações tão terríveis. Mas apesar de ser uma aparente vontade fraca, uma vontade de uma pessoa temerosa, não é? Porque ele haveria de sofrer tudo aquilo com as angústias morais da solidão, da ingratidão e do abandono, ele tinha que deixar o Cristo falar por último, a manifestação do Espírito puro. Então o Cristo dominante imediatamente se sobrepõe, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, vamos fazer aqui então um parênteses, né, para a gente ter uma reflexão. Será que nós também não podemos fazer o mesmo? Ou não devemos, né, melhor dizendo, quando nós vamos enfrentar duras provações, quando nós sabemos que vamos passar por situações terríveis, e a nossa personagem, a nossa personalidade estiver dizendo para nós, fraqueja, fique com medo, fuja disso aí, deixe isso para lá, não é? E nós, então, fizermos, né, uma pausa e falarmos, não, peraí, deixa o Cristo que habita em mim falar à frente, o que é certo de ser feito, como eu devo me portar diante de Deus, como Deus não preferiria que eu reagisse nessa situação, como devo enfrentá-la. E aí nós temos mais equilíbrio em nossas ações, mais força, né, para vencer os nossos obstáculos, contanto que nós façamos sempre tudo alinhados à lei de justiça, amor e caridade. Então nós adentramos o versículo 40. Retorna do momento de oração e encontra os discípulos dormindo. Ora, a palavra sono, ela implica a ideia de suspensão da atividade. Até o nosso computador, ele entra em hibernação, não é isso? Ele suspende a atividade, né? Dependendo do ajuste que a gente fizer. Então o sono implica um desligamento. Você se desconecta do que está acontecendo. Simboliza esse ato de dormir dos discípulos desatenção, inércia, entorpecimento. Então é muito significativo. Somos nós que estamos tentando ser discípulos de Jesus, não conseguindo acompanhar o passo, né? Porque o convite de Jesus para esse discipulado, ele foi muito claro. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso? Então nós precisamos negar a nossa personagem terrena, carregar a nossa cruz, ou seja, enfrentar aquilo que a gente tiver realmente de superar na nossa caminhada terrena e seguir Jesus nos seus passos de acordo com os seus ensinamentos. Então esse momento do nosso entorpecimento, do nosso sono, é muito interessante, né? Os discípulos estavam dormindo e mesmo assim veio o mestre até eles. É como se Jesus estivesse velando aquele sono, ele está verificando, mas encontra os discípulos dormindo. Então a divindade está sempre próxima de nós, não é? Emmanuel, na lição 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma mensagem intitulada Velar com Jesus, que ele diz que Jesus veio à Terra para acordar os homens para a vida maior. Olha que coisa bonita, né? Nós ainda estamos dormindo, nós estamos entorpecidos para esta vida maior, que é a vida do Espírito. Então Jesus veio aqui para nos sacudir, para nos acordar, para cobrar que nós fiquemos ativos, não é? E ele convidou para acompanhá-lo os discípulos mais conscientes de suas obrigações.
Pedro, João e Tiago. E, no entanto, eles dormiram, ou seja, intensificaram a solidão de Jesus. Não é? Essa que é a verdade. E Jesus continua nos convidando às tarefas, mas o número das pessoas, de nós, né, que não dormem, ante a quantidade de convites que nós recebemos, é muito reduzida. Então nós nos concentramos nos nossos próprios desejos e nos esquecemos dessa hora, né, como Jesus diz. Então nem uma hora pudestes velar comigo, ou seja, eu estou pedindo só uma hora para vocês, nesse período, velem comigo, e nós não damos conta de estar com Jesus nos momentos que Ele espera que nós estejamos. Muito bem, então, chegamos ao versículo 41, que é um versículo muito importante, né? Uma advertência notável de Jesus, do Cristo para nós. Vigiai, ou seja, ficai acordados e orai para que não entreis em tentação, ou seja, em provações aqui na terra. Na verdade, o espírito está pronto, ou seja, o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. A carne se deixa levar pelos sentidos, pela emoção, pelas paixões. Então o Cristo nos exorta à vigilância, a uma atenção extrema com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Sem essa postura, nós podemos realmente tropeçar e sucumbir ante as provas que surgem em nossa reencarnação. A interpretação evangélica para o termo vigiar, ela diz respeito justamente a essa necessidade de tomarmos as devidas precauções, sustentando o nosso equilíbrio, a nossa lucidez, para que a gente consiga perceber além das aparências e, com isso, podemos escolher o que verdadeiramente será melhor para nós, em várias situações do nosso cotidiano, não é? Então, o vigiar e orai, ele consiste num alerta sempre oportuno que vai envolver a nossa razão e a nossa emoção. A razão porque é através de uma observação atenta do nosso raciocínio, né, observação constante, que nós vamos nos conscientizar das nossas negativas predisposições íntimas. Nós vamos ver, opa, eu estou me negando à luta. É a razão que vai me apontar, né, o erro através do nosso discernimento. E a emoção? Porque a emoção nos ajuda a estabelecer, através da prece principalmente, uma sintonia mais intensa com Deus e com o plano espiritual superior. Então nós precisamos nos envolver, ou seja, vigiar com o raciocínio e nos envolvermos emocionalmente, a fim de nos fortalecermos moralmente perante as dúvidas e os nossos conflitos. Nós devemos recordar, né, que o pressuposto para o êxito do espírito na reencarnação é justamente ele conseguir transpor todas as experiências e observando fielmente os ditames da lei de Deus. O próprio homem Jesus, ele orou por 3 vezes no horto, demonstrando sua vontade em sintonizar e em concordar com a vontade do Pai, que animava seu espírito, o Cristo, o ungido, o que está permeado de divindade, como dissemos. A tentação, ela se traduz por um impulso íntimo dirigido para o pecado originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Está aí uma definição para a tentação, né? Orai e vigiai para que não caídes em tentação. Então vamos lá, um impulso íntimo dirigido para o pecado, mas o pecado se expressa por meio de uma transgressão da lei ou de um preceito religioso ou de uma regra. No Espiritismo não costumamos usar muito a palavra pecado, justamente porque a nossa preocupação não é infringir normas de templos e igrejas. A nossa preocupação é conhecermos a verdadeira e legítima lei de Deus e avaliarmos se estamos infringindo esta lei e não lei criada meramente pelos homens. Então esse impulso da tentação que é dirigido para o erro,
ele é muitas vezes originado dos instintos inferiores. Então, na realidade, esse desejo mais intenso, ele sempre tem origem em nós, muito embora ele possa ser estimulado fora de nós, né? É nesse sentido que nós encontramos uma frase muito expressiva no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, quando ele diz assim: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, digamos assim, o combustível da tentação está aqui dentro. Às vezes nós provocamos, né, uma chama, uma centelha que vem acender esse pavio para que essa tentação saia para fora de nós, não é? Se o homem fosse um espírito puro, ele não estaria reencarnado na Terra sofrendo essas duras consequências, né, as provações no plano material. Devemos lembrar que a evolução, ela é uma lei de Deus, contemplando os horizontes da Terra, que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que devem empreender, para que se libertem desse fardo pesado da ignorância em que nós nos encontramos, né? Desde os primeiros instantes em que nós nos ingressamos pelas portas da reencarnação, nós carregamos conosco uma bagagem de experiências e de necessidades e nos vemos diante de lutas indispensáveis que temos de enfrentar com o dragão dos nossos instintos inferiores. Então, vigiar para nós é uma primeira defesa da nossa alma na batalha contra nós mesmos. Ou seja, é policiar as nossas mais difíceis experiências contra as investidas do mal e da ignorância. E aí nós precisamos, para isso, do exercício do pensamento. Olha como é importante ler e meditar, não é? Refletir. Por quê? Porque o pensamento pode ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis, mas nós tiraremos lições valiosas desses pensamentos, porque a razão constitui um professor insubstituível no templo do coração. Então, usando o pensamento em tudo que nós vamos aprendendo, que nós vamos, né, discernindo, nós vamos construindo um templo em nosso coração com esse discernimento, com o uso da razão, sabendo escolher corretamente o que é o certo e o que é o errado. E aí nós vamos acumulando esses conhecimentos, nos fortalecendo com isso, e nesse exercício os nossos sentimentos vão tomar outros rumos. A alma vai entrar na era dos pensamentos puros, que são frutos da vigilância com Jesus ensinada pelo Evangelho. Então a vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Olha que frase bacana, né? E nós devemos vigiar no pensar, no falar e no viver. É natural que todo ser humano possua amplos anseios e amplas necessidades, né? E o esmero pela conquista de uma compensação, de uma gratificação para as nossas aspirações é que vai impulsionar o nosso desenvolvimento pessoal. Normalmente é assim. Vai impulsionar nós superarmos os nossos obstáculos, obtermos o nosso bem-estar. Todo mundo procura isso, não é verdade? Mas nem sempre nós conseguimos direcionar bem essa busca de satisfações. E muitas vezes elas resultam em carências íntimas e podem acontecer, então, complicações. Porque uma vez que nós procuramos concretizar no mundo exterior muitos dos nossos anseios, que são conflituosos, aí nós nos perdemos na construção do nosso íntimo. E aí vem o mecanismo de tentação que muitas vezes coloca como sendo o que é externo o nosso objetivo principal. Ou seja, nós estamos buscando gratificação externa, gratificação exterior, quando, na verdade, a busca pelo espiritual, a gratificação, ela vem do nosso próprio ser, do reino de Deus que nós vamos encontrar em nós mesmos através dessas lições maravilhosas de Jesus. Aí ele disse que
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, nós devemos salientar que a carne, ela submete o espírito às provas, mas não comanda o espírito. O espírito está pronto porque o ser espiritual é independente, para quem o organismo não passa de um meio de manifestação, como o piano é um instrumento das manifestações do pensamento do músico. Então todos nós possuímos, em essência, a mesma origem, nós somos da mesma substância divina. Por isso, citando uma ilustração, o racismo é algo absolutamente incoerente, inconveniente e fruto de uma grande ignorância da humanidade, porque a nossa essência espiritual ela é absolutamente a mesma, nós temos origem divina. Então nós, como espíritos encarnados, muitas vezes nós preferimos deixar prevalecer a influência da carne através dos prazeres, das paixões, do poder, não é? Então há as inclinações viciosas que naturalmente elas são inerentes do espírito porque se devem mais ao moral do que ao físico. Mas o espírito, ele é o artífice, ele é o construtor do seu próprio corpo, que, a bem dizer, modela a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação das suas tendências, porque isso é feito através do pensamento do espírito, que vai influenciar o nosso corpo astral, o nosso perispírito, e nas encarnações vindouras, aquilo irá modelar o nosso corpo físico, trazendo para nós os constrangimentos, as restrições e as necessidades, muitas vezes através até das doenças, das enfermidades. Tudo isso é moldado por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, não é? Mas então vem esse alerta, a carne é fraca, ou seja, a carne é transitória. A carne é a parte da qual nós vamos nos desprender no caminho evolutivo do espírito. Agora, o que é divino, o que é forte, puro e é eterno, por isso dizer o espírito está pronto, porque é o nosso eu perfeito, a mônada espiritual, a essência do Pai em nós. Olha o que Paulo registra na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50. Ele diz assim: "E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus." Exatamente. Porque a carne e o sangue são transitórios, são matéria, são meio de expressão para o espírito em seu aprendizado no mundo material. Mas é transitório. Isso não pode ditar, orientar o espírito, né? O espírito precisa se sobrepor, ou deve se sobrepor à matéria. Por isso nós devemos sempre nos esforçar grandemente para que o nosso Cristo interno se manifeste em nós, por nosso intermédio, sobrepondo-se às fraquezas da nossa personalidade terrena. E será a oração uma fonte que nos garantirá as forças íntimas para nós vencermos as nossas tentações. Mais adiante, alguns versículos. "E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se isto não pode passar sem que o beba, faça-se a sua vontade. E vindo de novo encontrou-os dormindo, pois os olhos deles estavam pesados." Então os evangelistas esclarecem, né, que os olhos estavam pesados talvez por causa da tristeza, mas nós também podemos imaginar que poderia ter sido provocada por perda de fluidos magnéticos, né, do corpo e do perispírito. O mesmo aconteceu na transfiguração no Tabor, né? Lucas registrou isso, dizendo: Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas conservavam-se despertos. Então, no contexto dos acontecimentos, essa grande perda de uma substância ectoplasmática, unida à tristeza apreensiva da hora, à atenção opressiva e à expectativa dolorosa, não deixaram que os discípulos resistissem fisicamente. Então Jesus recomenda-lhes que permaneçam despertos, para que não entrem em provação, ou seja, para que não sejam apanhados desprevenidos pelas provas a que seriam submetidos. Então esse é o sentido simbólico dessa expressão,
pedir que permaneçam despertos, não é? Para não entrarem em provação, não entrarem em tentação, não serem apanhados de surpresa, porque nesses momentos é realmente indispensável haver um dinamismo ativo e não uma passividade, muito menos um relaxamento pelo sono, pois se o espírito tem boa vontade, a carne, ou seja, a personagem, né, a nossa personalidade, ela é frágil e ela pode sucumbir. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormis agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos profanos. Então é uma indagação séria. Estais dormindo agora quando o Filho do Homem, ou seja, Jesus, vai ser entregue? Ou seja, justamente nesse momento tão importante, vocês estão desatentos? Vocês estão sonolentos, não é? Aí ele prossegue: levantai-vos, partamos, eis que chegou o que me entrega. É o último versículo que nós lemos. E logo a seguir, ele apressa então os seus companheiros: levantai-nos, vamos, ou seja, colocando eles para cima, para frente. É interessante isso, né? Jesus sabia que estava para ser como um cordeiro que ia ser sacrificado, né? Com sangue, etc., né? Num holocausto. E mesmo assim ele vai lá animar os seus companheiros: levantemos, sigamos adiante, vamos caminhar. Então Emmanuel comenta na lição 87 de Caminho, Verdade e Vida, cujo título é uma pergunta: por que dormis? Ele diz que nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, se nós permanecemos dormindo, assentados, como estava lá Bartimeu, o cego de Jericó, quando Jesus passou com a multidão, onde estava Bartimeu? Assentado à beira da estrada, não é isso? Inativo, à margem. Mas ele, de próprio foro íntimo, resolveu, ele ouviu, né, falar de Jesus, que Jesus estava passando, ele se levantou e começou a gritar. Começou a gritar: filho de Abraão, tem misericórdia de mim. Então o que acontece? É a hora que o Espírito fala: olha, eu preciso me aproximar da divindade. E para ficar junto com a divindade eu preciso me mobilizar. Então não é através de recursos exteriores, de emblemas, de brasões, de orações miraculosas, de frases decoradas. Não. É movimento íntimo de esforço, de trabalho e de atividade no bem, como disse Emmanuel. E ele prossegue dizendo: recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Então, as instituições religiosas passam por esses problemas. É importante nós auxiliarmos para que as nossas instituições espíritas não sejam assim, inertes, com interesses outros, né, ligados às nossas personalidades, como vaidade, egoísmo, orgulho. A gente sabe que isso acontece, mas nós precisamos estar atentos para contribuirmos que assim não seja. Então, Emmanuel ainda diz: falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Olha só, o arrependimento virá mais tarde. Então ele diz: levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou de fantasias. Então nós já vamos aqui caminhar para o nosso encerramento. Vamos recordar o convite do Cristo nessa passagem. Devemos agir sem desânimo, em primeiro lugar, diante das nossas provações.
Devemos utilizar a nossa capacidade de raciocinar, a nossa fé íntima para nos mobilizarmos, procurando transformações para melhor, reforma íntima sistematizada, ou seja, planejamento de reforma íntima, trabalho no bem e caridade em suas várias expressões. Então, diante da perspectiva de sofrimento extremo, Jesus convocou os discípulos: partamos! Ou seja, reagir diante das dificuldades, tal como fez Jesus. Porque uma devoção contemplativa, exclusivamente, ela jamais vai ser suficiente para fazer com que a gente consiga acompanhar o nosso mestre. Então, diante das dificuldades, meus irmãos, minhas irmãs, encontremos forças para o nosso erguimento.